Olá, meus queridos irmãos, estamos no quarto trimestre, estamos na nossa segunda lição. A temática desse quarto trimestre é as promessas de Deus. E nós, na semana passada, falamos especificamente sobre as promessas de Deus. Hoje, nós estaremos falando sobre as promessas de Deus para Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Você está de posse da sua revista? Vamos estudar os assuntos concernentes à Escola Bíblica Dominical. Esse projeto nasceu no nosso coração para a gente estar auxiliando os professores e, ao mesmo tempo, auxiliando os alunos para poderem estar unidos para participar da Escola Dominical e os professores também. E também aqueles alunos ou professores que não estão, no momento, conseguindo participar da escola bíblica por motivo de trabalho. E agora nós temos essa ferramenta no YouTube para que você possa aprender a palavra de Deus na sua casa. Quando você tem tempo, é claro, é necessário você participar de uma classe da escola bíblica dominical. Amém? Vamos nesse momento falar sobre as promessas de Deus para Israel. Neste contexto das temáticas da revista dominical, nós temos 13 lições. E nas 13 lições nós temos promessas específicas, que são as promessas para Israel e as promessas para a igreja. Essas promessas específicas, ela tange no campo daqueles que são remanescentes, os fiéis de Israel e os fiéis da igreja. São dois polos. Nós temos também, dentro dessas 13 lições, promessas soteriológicas. O que é isso, professor? São promessas que estão acompanhadas da salvação. E temos as promessas para pais e filhos, e promessas condicionais e promessas incondicionais. Nós precisamos entender, antes de fato entrarmos nos tópicos das lições, que nós assembleanos, nós da Igreja Assembleia de Deus, nós defendemos a visão dispensacionalista. E no que tange o arrebatamento da igreja, nós somos pré-tribulacionistas. Alguns têm a corrente do mid-tribulacionista e outros pós-tribulacionista. Isso, na verdade, muda a forma de entender as correntes teológicas e entendermos os assuntos concernentes à escatologia bíblica e os tempos da igreja. Nós precisamos também entender, meus queridos irmãos, que alguns também defendem a teologia da substituição, que são os aliancistas. Aliancista acredita que a igreja ela vai substituir Israel, mas nós acreditamos que Deus chama Israel e existe promessa específica para o povo de Israel, e Deus também elege a igreja antes da fundação do mundo, e Deus também tem promessas específicas para a igreja. Deus não anula as promessas para Israel, ao mesmo tempo Deus não anula as promessas da igreja. Precisamos saber separar, e não fazer espiritualizar tudo. Promessas que são para Israel, a gente aplicar para a igreja, promessas que são para a igreja, aplicar para Israel, e aí nós se perdemos ao longo da caminhada. Precisamos entender também que os salvos, irmãos, não engloba a quantidade de salvos dentro do propósito somente da igreja. Ou seja, não existe só salvos na era da igreja. Dentro do relógio de Deus, nós estamos na 69ª semana de Daniel. Esse período é chamado o período dos gentios, o período da igreja. Nós estamos na dispensação da graça. A igreja, dentro desse período, ela está pregando o evangelho. Ela está evangelizando.
mas nós temos salvos também em outros períodos. Por exemplo, os salvos na época de Abel, os salvos no período dos patriarcas, os salvos judeus e gentios no Antigo Testamento e os salvos que serão salvos na época do período escatológico, no período depois que a igreja foi arrebatada. Haverá um período de pessoas salvas também nesta época. Então a gente precisa saber separar tudo bem direitinho para a gente não se perder. A realidade da igreja, é preciso entender que ela está relacionada a um futuro. Quando o Senhor falou para Pedro em Mateus capítulo 16, versículo 18, o Senhor vai dizer assim para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, tu és Petros, melhor dizendo, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali estava Jesus falando de uma edificação no futuro. A igreja ainda estava por ser edificada. E quando nós entendemos que a igreja foi edificada? Quando que a igreja nasceu? Quando foi o nascedouro da igreja? Atos capítulo 2, ali temos, no dia de Pentecoste, o nascedouro da igreja. Claro, nós estamos falando da igreja física. Ali é a inauguração da igreja, onde o Espírito Santo é derramado, onde eles obedecem ao Senhor. Ali está uma promessa condicionada, não especificamente para o projeto de igreja, mas para aqueles que seriam integrantes na igreja. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A história vai dizer que eram cerca de 500 que foram para o cenário, mas somente os 120 que ficaram receberam a promessa. Então, os que obedeceram, aí está a condição, obedecer a ordem de Deus de ir para o lugar certo. Qual era o lugar? Jerusalém, o lugar da promessa. De fato, a igreja física, mas a igreja espiritual já estava no coração de Deus. Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, ele nos escolheu nele, em algumas traduções vai dizer, e ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Apocalipse também vai dizer que o Cordeiro de Deus é morto antes da fundação do mundo. Agora iremos para os objetivos da nossa lição. Leia comigo aí na sua tela. Diz assim: objetivos da lição: detalhar a promessa divina a Abraão acerca de tornar uma descendência, uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. Segundo, alencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. Terceiro, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Aqui está os objetivos da nossa lição. Iremos agora para o nosso texto áureo, que está em Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 3. Olha o que diz o texto sagrado, acompanha comigo. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis capítulo 12, do versículo 2 ao versículo 3, nós temos pelo menos ali 7 promessas que o Senhor fez ao patriarca Abraão. A primeira promessa é: farei de você uma grande nação. Farei de você, Abraão, um grande povo. Você vai se espalhar por todas as nações. Segunda promessa, Deus está dizendo para o patriarca: eu te abençoarei. Terceira promessa, tornarei você famoso, né? Claro que Abraão não pede isso para Deus, mas o próprio Deus fala com Abraão que ia engrandecer o nome dele, ia espalhar o nome dele. O nome dele ia chegar em vários territórios, porque o próprio Deus ia torná-lo famoso. Quarta promessa,
Você será uma bênção. É uma condição que Deus está estabelecendo para Abraão. E ele precisa obedecer. Ele precisa andar na presença do Senhor. Como aquela palavra que o Senhor disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Ser tu uma bênção. Quinta promessa: abençoarei os que te abençoarem. Sexta promessa: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sétima promessa: por meio de você, todas as famílias da terra serão benditas. Essa promessa que o Senhor fez a Abraão está falando da descendência de Abraão, que haveria de nascer da linhagem de Abraão. Claro que veio depois da linhagem de Davi, mas Davi, ele vem da linhagem de Abraão. Até chegar a Davi, nós temos uma genealogia. E através de Davi, da tribo de Judá, nasce o Messias, que é o Cristo. E através do Messias, do Machia, todas as nações da terra seriam abençoadas. Glória ao nome de Jesus. Verdade prática. A verdade prática está dizendo assim: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa de um remanescente fiel. Esta palavra nós podemos concatenar, nós podemos usar como referência o livro de Romanos, o capítulo 11 e o versículo 5, onde a Bíblia está dizendo que Israel caiu. Deus chama Israel para ser uma nação sacerdotal, mas em partes Israel não cumpre com esses objetivos, né? Mas a Bíblia vai dizer que em toda a história Deus sempre contou com um remanescente. Você sabia que Deus não fica sem testemunha? Deus, ele sempre terá alguém que vai se colocar de pé para levantar a bandeira do Evangelho. É por isso que a gente não pode parar, porque Deus, ele tem sempre... Lembra quando Elias achou que só era ele que estava fazendo a obra? O que o Senhor falou para Elias? Ainda há 7.000 Elias que não dobraram os joelhos diante de Baal e nem sua boca o beijou. Em toda a história nós vemos Noé como um remanescente fiel, né? Nós vemos também Abel como um remanescente fiel, Abraão como um remanescente fiel, Davi como um remanescente fiel. Nós vamos também na época dos reis, Josias como um remanescente fiel. Ou seja, Deus de fato sempre tem um remanescente fiel. Antes de irmos para os pontos da nossa lição, nós podemos dividir o livro de Gênesis em duas partes. Do primeiro capítulo ao capítulo 11, nós temos ali a história da criação, a história da corrupção, a história da condenação, a história de todas as confusões. Temos a história primeva, chamado de história primeva, de Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11. Do capítulo 12 ao capítulo 50 do livro de Gênesis, nós temos a história patriarcal, que é a gênesis da nação de Israel, que começa com o chamado de Abraão, que nasceu Isaque e que nasceu Jacó. De Jacó nós temos as 12 tribos que veio chamar de nação israelita. Ou seja, Gênesis 1 a 11 temos a história da criação, a história da confusão e todas as coisas que aconteceram naquele período. Mas do capítulo 12 em diante nós temos a Gênesis, ou seja, o início da nação dos hebreus. Por isso nós precisávamos falar com vocês a respeito disso, porque as promessas para Israel nós precisaríamos alencar como que esse povo ele nasceu, né? A gênesis dele está a partir do capítulo 12, a chamada do patriarca. A nossa introdução, meus queridos, vai dizer: as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos,
antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e lhe fez promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel, como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de formar especial cumprir o propósito divinos para a humanidade. Por isso, nessa lição veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, Isaque, Jacó e Davi e confirmada com o advento do Senhor Jesus Cristo. Muitas promessas, irmãos, a Israel parte da chamada de Abraão. Há mais de 4.000 anos atrás, antes do advento do Messias. Muitas promessas feitas a Abraão e a Israel, elas são irrevogáveis. Sabe por quê? Essas promessas estão alencadas aos patriarcas e não só aos patriarcas. Eles estão alencadas a Isaque, Abraão, Jacó. De Jacó veio as 12 tribos. Das 12 tribos temos a tribo de Judá. Da tribo de Judá veio Davi. E da descendência de Davi veio o Messias. Por que são promessas irrevogáveis? Porque muitas delas se cumprem em Jesus. Então são promessas que já estavam apontando para o futuro. E o futuro culminaria na pessoa de Cristo Jesus. O primeiro tópico diz assim: Israel, a promessa da criação de uma grande nação. O primeiro subponto diz assim: far-te-ei uma grande nação. Esse primeiro subponto nos fala que Deus vai fazer através de Abraão uma grande nação. Essa promessa, ela estava andando dentro da contramão das possibilidades humanas. Primeiro, porque Abraão tinha 75 anos de idade. Como que Deus vai cumprir uma promessa na vida de alguém que já está avançado em idades? Isso é dentro da perspectiva nossa. Segunda promessa: vou fazer de você uma grande nação. Mas a esposa de Abraão, Sara, ela era estéril. E ainda teve alguns percalços no meio do caminho. Abraão e Sara tentou dar uma ajuda. E nós somos mestres em tentar ajudar Deus. Irmãos, Deus ele não precisa da nossa ajudinha, né? Da nossa mãozinha para cumprir a sua promessa. Mas mesmo assim o Senhor usou de misericórdia. E em Gênesis capítulo 15, versículo 4 e 5, Deus ele renova as promessas a Abraão. E depois de 25 anos, depois que Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho, Deus cumpriu com o seu propósito. O problema é que nós somos imediatistas. Nós queremos que Deus fale conosco hoje e amanhã já se cumpra as suas promessas. Mas as promessas de Deus, irmãos, ela tem o tempo certo, não tem prazo de validade. O homem pode até morrer, mas as promessas de Deus, ela permanece de pé. Como aconteceu com Abraão. Abraão, ele viu partes das promessas. Muitas das promessas que Deus fez a Abraão se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus. O segundo subponto vai dizer: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Deus chama, meus irmãos, Abraão de uma família idólatra. Romanos capítulo 5, versículo 20 vai dizer assim, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus chama Abraão de uma família idólatra com o objetivo de chamar um povo para ser uma nação monoteísta. O pai de Abraão, Terá, ele era fabricante de ídolos. Agora Deus chama Abraão para deixar o seu pai, a sua parentela e viver os propósitos de Deus.
e através de Abraão também surgem 3 religiões. Você, professor, pode anotar aí. Existem 3 religiões monoteístas, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Todas essas 3 correntes são da descendência de Abraão. A expressão diz assim: abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Esse engrandecer não era apenas material. Quando Deus engrandece o homem, não é para trazer vaidade para ele, mas essa bênção material é acompanhada por uma bênção espiritual. Porque que se somos canal de bênção na mão de Deus, Deus ele quer utilizar de nós para abençoar outras pessoas. Deus estava dizendo para Abraão, isso era imperativo para ele. Vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome, mas você também precisa fazer a sua parte. Ser tu uma bênção. Isto era imperativo para Abraão. Não era negociável. Abraão era algo incondicional. Era condicional, melhor dizendo, para Abraão. Ele precisava ser uma bênção. O terceiro subponto diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa promessa de Deus é uma promessa dupla, bênção e maldição. Essa promessa era uma promessa de proteção. Proteção não só para Abraão, mas para a sua posteridade. Ao longo da história dos hebreus, nós vemos vários acontecimentos cumprindo essa promessa cabalmente. Nós vemos Deus cumprindo essa promessa em relação aos filisteus, que vieram veemente contra o povo de Israel, mas não venceram. Os egípcios também vieram tentar perseguir o povo de Israel, mas não venceram. Nós temos os cananeus, os heteus, os jebuseus, né? Promessa dupla. Quem ficar do seu lado vai ser abençoado, mas quem vir contra ti, e até hoje, ao longo da história, nós estamos vendo Deus protegendo a nação de Israel. A nação de Israel já era para ser, essa nação já era para ter sido destruída por Hitler, né? No Holocausto, por vários homens na história, mas ela está de pé. Por quê? Deus abençoou esta nação. Essa promessa é uma citação também do livro de Números 24, onde está dizendo ali que o Senhor ia abençoar aqueles que abençoarem Israel e amaldiçoar aqueles que haveriam de amaldiçoar Israel. O quarto subponto, diz assim: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa profecia das Escrituras, ela está alencada a primeira, que é chamado do proto-evangelho. Sabe qual que é a primeira profecia na Bíblia? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Que o Senhor está dizendo que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. A serpente lhe feriria o calcanhar, mas Jesus haveria de pisar na cabeça da serpente. A segunda profecia, passagem que fala sobre a descendência, já está no Novo Testamento. Paulo faz uma citação em Gálatas capítulo 3, versículo 8, que fala que viria através da descendência de Abraão, olhe bem, por meio de Abraão, por meio da sua descendência, Deus abençoaria o seu filho Isaque, Jacó. Depois de Jacó nós temos as 12 tribos. E entre as 12 tribos nós temos a tribo de Judá. E da tribo de Judá nasce Davi, que veio a linhagem do Messias, Jesus Cristo, que cumpriria essa palavra aqui: em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Vamos lá, meus queridos, para o segundo tópico da nossa aula maravilhosa. Outras promessas a Israel. Primeiro subponto diz: as promessas de um filho a Abraão. O patriarca já estava avançado em idade. E às vezes nós estamos com a nossa fé lá em cima, às vezes nós estamos com a nossa fé lá embaixo. Isso é normal nos mundos humanos, né? No mundo dos mortais. O pai da fé argumenta que seu herdeiro seria o seu empregado Eliezer. O Senhor fala: não, Abraão, o seu herdeiro será das suas entranhas, do seu casamento com Sara. Eu não prometi quando Sara estava com você e ela riu, e o nome Isaac significa riso? Claro que eu estou parafraseando. Eu vou trazer alegria para o seu lar, Abraão. Será de Sara o teu herdeiro. Em Gênesis 21, versículo 1 a 7, o Senhor está renovando essa promessa. Abraão, ao longo do percurso, como eu já falei anteriormente, ele tenta dar uma ajudinha para Deus, dar uma mãozinha para Deus. E aí teve aquela questão de Agar. Mas o Senhor está dizendo: não é de Agar, não é de Eliezer. A promessa virá de você e Sara, do seu casamento. Porque há um princípio bíblico também que Deus ele protege o casamento. O segundo subponto vai dizer a promessa de um filho a Isaac. E isso deve haver essa preocupação também, fazendo aplicação para os nossos dias. Com quem os nossos filhos vão se casar? A gente não pode escolher a esposa para o nosso filho, talvez nos dias de hoje. Mas a gente pode orar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo seu filho, para que Deus possa dar uma excelente esposa para ele, ou para sua filha, para que Deus possa dar um excelente esposo para a sua filha. Abraão, então, ele manda Isaac ir para a região da Mesopotâmia. Ele manda o seu empregado Eliezer procurar uma moça lá. E nós sabemos a história de Isaac e a história de Rebeca na Bíblia. Eles se encontram, se apaixonam um pelo outro e se casam. E tem 2 filhos, que é Esaú e Jacó, onde vai dar continuidade à descendência. E a preocupação de Deus em buscar uma moça em uma terra que tinha princípios, é porque Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de leis. Deus é um Deus de relacionamento. E Deus é um Deus de aliança. Então Deus estava ali também trazendo uma aliança para Abraão e para os seus descendentes não saírem do propósito de Deus. No terceiro subponto diz a promessa renovada. A promessa de Deus vai se renovando com a descendência. Isaac, ele, antes de morrer, ele tinha por costume naquela época abençoar os seus filhos. Eles abençoavam para que perpetuasse a bênção de Deus sobre a vida dos seus descendentes. A Bíblia vai dizer que o filho mais velho que tinha o direito da primogenitura, que era Esaú. Mas Esaú rejeitou, desprezou a bênção, trocou o direito da primogenitura por um prato de lentilha, por uma comida. A Bíblia vai dizer que Jacó, ele se utilizou da expertise, e foi orientado também pela sua mãe. Ele era o mais moço. Mas a Bíblia vai dizer que Deus já havia amado a Jacó e aborrecido a Esaú. Esse aborrecimento de Deus é um hebraísmo, e dentro do hebraísmo a expressão aborrecer é que Deus amava mais Jacó do que Esaú, porque Esaú também não fez por onde Deus amar ele. E como Deus conhece o homem antes de ele nascer, existem alguns atributos em Deus que é a presciência. Deus já sabia como seria Esaú
E como seria Jacó? Jacó era trapaceiro, Jacó era enganador, mas Jacó também tinha um coração perdoador. Tanto é que ele, quando se encontra com aquele ser, ele foi sincero. E a palavra sincero, dentro da etimologia, é ser sem máscara, sem cera, né? Tirar o véu, tirar a máscara. E ele disse para aquele ser celestial: meu nome é Jacó. A partir daquele momento, Deus mudou a vida de Jacó. No quarto subponto diz a promessa do reino do Messias. Observe bem, irmãos, que nós estamos aqui no cronograma, né? Dentro de uma cronologia bíblica. Deus, ele chama Abraão, Abraão tem um filho chamado Isaac, Isaac tem 2 filhos chamados Esaú, Jacó, ele recebe a bênção do seu pai. De Jacó vem as 12 tribos. E das 12 tribos, nós temos uma tribo aqui, o quarto subponto vai falar sobre isso. A promessa do reino do Messias. Nós temos a tribo de Judá. Da tribo de Judá veio Jessé. De Jessé nasceu Davi. De Davi veio a descendência do Messias, que é Cristo. E naquela época, Jesus tinha alguns títulos. Pelo menos ele tinha um título chamado de rei, outro título chamado de filho de Davi. E também o profeta Isaías vai dizer que o nome dele seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Estaremos entrando agora para o terceiro tópico da nossa lição maravilhosa. O terceiro tópico vai dizer as promessas de salvação para Israel. Eu quero fazer uma pergunta retórica. As promessas de salvação para Israel foram arquivadas ou elas permanecem nos dias de hoje? Foram revogadas as promessas a Israel? A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo vai dizer que a nação de Israel caiu no plano original de Deus. Deus tinha um plano para aquela nação ser um reino sacerdotal. Dentre o povo de Israel tinha uma tribo, das 12 tribos, tinha a tribo de Levi, que era uma tribo separada para ser a tribo que exerceria o papel sacerdotal. Mas o propósito de Deus era para que toda a nação levasse a mensagem de um único Deus, o Deus monoteísta, para as demais nações. Israel de fato não cumpre com seu propósito, mas mesmo assim ainda existe uma promessa que se cumprirá em um tempo futuro na vida dos israelitas. Olha o que diz em Romanos capítulo 11, versículo do 11 a 15, a respeito do não cumprimento do seu propósito à nação israelita. Digo-vos, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Aqui está dizendo de fato que Israel caiu, mas está falando também no futuro de uma plenitude. Vamos prosseguir no segundo subponto. A tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Paulo aos Romanos revela a demasiada tristeza de Paulo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, Paulo ficava triste porque ele sabia que o próprio Paulo tem a sua descendência dos judeus. Pedro é descendente dos judeus. E muitos outros discípulos eram descendentes de judeus. O próprio Jesus, ele vem da linhagem judia. E os próprios patrícios, próprios irmãos,
Jesus, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, assim como José, ele foi vendido pelos seus irmãos ali no Egito. O próprio Cristo foi traído pelos seus próprios irmãos. Por isso Paulo, ele fica triste. O Messias vem da descendência e eles rejeitam ali o Messias. O terceiro subponto para a gente finalizar de fato a nossa lição, a promessa de salvação a Israel. Israel cai, Paulo fica triste, mas Deus renova a aliança. Deus, ele não quer o homem cabisbaixo. Deus, ele dá sempre uma oportunidade. Claro que essa promessa para Israel é uma promessa para a nação. Os que se adequarem ao plano de Deus para a nação serão salvos. Por isso que a Bíblia fala sobre os remanescentes. E é preciso a gente alertar isso, que Deus tem uma promessa para a igreja, mas não são todos que têm a carteirinha de membro da igreja, que professam fazer parte da igreja física, que canta no coral, que canta no grupos, que prega a palavra, que faz parte da igreja invisível. Há uma promessa para Israel, para os remanescentes. Há uma promessa para a igreja, para os remanescentes. E todos que se adequarem, tanto para com o remanescente de Israel, para com a igreja, eles alcançarão vitória. Olha o que diz. Quando orava por Israel, o apóstolo Paulo expressava o seguinte. Olha o texto, abre aspas. Dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos. Está falando de Israel. E a lei e o culto e as promessas. Dos quais são os pais, dos quais é Cristo. Olha, Paulo está fazendo aqui, irmãos, um cronograma, né? Paulo está fazendo aqui, na verdade, de forma crescente, cronologicamente, né? Dos quais é a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, tudo estava no Antigo Testamento. O culto estava apontando para o Novo Testamento. A gente não pode rejeitar o antigo e nem o antigo rejeitar o novo, porque o antigo é o tipo, né? As leis são o tipo e o Novo Testamento é o antítipo, ou seja, o cumprimento do tipo. Aquilo que era sombra, como Hebreus vai dizer no Antigo Testamento, é realidade no Novo Testamento. Então Paulo está dizendo a glória, o concerto, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, do qual é sobre todos. Deus bendito eternamente, amém. Ele é sobre todos. A oportunidade que ele dá para Israel, dá para igrejas. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam com sinceridade. Não está lá na primeira revista, no capítulo 55 de Isaías? Ó vós, os que têm sede, vinde às águas. O homem precisa ir até as águas para beber e se saciar dessa água que salta para a vida eterna. Tem que buscar com sinceridade. Essas qualidades mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que buscam com sinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. Não são todos da igreja também que serão salvos. Não são todos que proferem o nome de Jesus que será salvo. Só os remanescentes fiéis. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos de Deus vivo. Que os remanescentes fiéis de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso. Glória ao nome de Jesus. Acontecerá, irmãos, para a gente finalizar, com o povo de Israel. A promessa vai se cumprir. Quando a igreja foi arrebatada, nós entramos nas 70 semanas de Daniel. O tempo dos gentios se cumpriu. Agora será o tempo do povo de Deus tratar com
os israelitas, depois do arrebatamento da igreja, vai haver uma promessa de reconciliação. Aquilo que está registrado em Ezequiel capítulo 37. Porventura, Ezequiel, esses ossos poderão viver. Deus vai reconciliar Israel, aquele povo vai viver, porque é uma promessa das terras. Hoje Israel está brigando pelas terras. Naquele tempo, Israel vai conquistar todas as terras, e a promessa também do Messias que tanto eles esperam, aquele que eles crucificaram, eles vão ver com o olho nu. Jesus vai aparecer para os israelitas, e as promessas de Deus não são promessas obsoletas, arcaicas. As promessas de Deus são eternas. Passa-se os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma boa aula e um dia excelente na presença de Deus.